Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. É um prazer estar com vocês outra vez, né? Já estivemos em outros momentos aqui compartilhando a palavra de Deus. E hoje, especificamente, estamos aqui para falar sobre Apocalipse, sobre escatologia, né? E eu já percebo que não temos um problema aqui nessa igreja, que às vezes tem em muitos lugares, que é a falta de interesse por esses assuntos, né? Assuntos escatológicos, assuntos apocalípticos. Muitas pessoas às vezes falam assim: para que estudar essas coisas tão difíceis, tão complicadas? Por que ficar pensando no futuro, se o que importa é o presente? Vamos falar apenas sobre a salvação e não vamos estudar esses assuntos tão complicados. Ora, não dá para falar de salvação sem falar de escatologia. Não dá. Por uma razão muito simples. A salvação, o grande objetivo, o grande significado da salvação é escatológico. Desde o início, com a formação da igreja, com os primeiros escritos do Novo Testamento que foram surgindo, esse tema escatologia, esse tema sobre a segunda vinda de Jesus, já era importante demais. Então, pode esquecer algo que às vezes as pessoas pensam que Apocalipse, escatologia é coisa só do final da Bíblia. Claro, nós vamos nessa semana estudar mais o final da Bíblia, o livro mesmo de Apocalipse. Mas a mensagem apocalíptica, a escatologia, é algo que vai de Gênesis a Apocalipse. Toda a Bíblia é totalmente escatológica. Porque ela está sempre falando do futuro do povo de Deus, das grandes coisas que o Senhor Jesus conquistou para o seu povo. Não dá para falar de salvação sem falar de escatologia. Um dia, aquele grande profeta do Novo Testamento, aliás, ele é o último do Antigo Testamento, mas já inaugurando o Novo Testamento, chamado João Batista, teve uma dúvida com respeito ao próprio ministério de Cristo. João Batista estava preso, estava lá no cárcere, e então ele mandou seus discípulos fazerem uma pergunta para Jesus, que então já estava, digamos assim, deslanchando o seu ministério. Ele mandou perguntar o seguinte: é o Senhor mesmo aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Você já pensou por que ele teve essa dúvida? Ele estava na prisão, no cárcere, ele anunciou que Jesus viria e que Jesus faria grandes coisas e que ele era o Messias. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele falou isso de Jesus e de repente ele manda perguntar: é o Senhor mesmo? O Senhor é mesmo o Messias? O Senhor é mesmo o Cristo? Ou é melhor nós esperarmos outra pessoa? Quer dizer, por que ele teve essa dúvida? Por um problema escatológico. Por um problema que tem a ver com o entendimento correto do que é a primeira vinda de Jesus e do que é a segunda vinda de Jesus. João Batista, como um profeta, ele viu o futuro, mas ele não viu o futuro exatamente como seria em etapas. Ele enxergou a vinda de Jesus, a primeira, como sendo assim. Ele disse: olha, ele vem, ele vai recolher o trigo no seu celeiro, e ele vai queimar a palha em fogo inextinguível. Em outras palavras, ele vai separar os justos dos perversos, ele vai abençoar o povo dele, ele vai destruir os ímpios. Basicamente, João Batista enxergou desta maneira, na sua perspectiva profética. Então Jesus vem e não faz todas estas coisas. Faz algumas coisas que João Batista anunciou, mas não todas. Aí surgiu a dúvida de João Batista: peraí, o Senhor é mesmo aquele que viria para recolher o trigo no celeiro e queimar a palha em fogo inextinguível? O Senhor é mesmo esse? E a resposta que Jesus mandou dizer a João Batista foi: ide e dizei a João, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. E parou aí.
e parou nesse ponto. Ele não disse, e a destruição dos ímpios, e o esmagar dos perversos, e o estabelecer da justiça de Deus. Não é agora. Não é esse o momento. Noutra ocasião, o próprio Senhor Jesus, quando ele está lendo Isaías 61 na sinagoga, na sua terra, e ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados, anunciar, tal. E ele vai falando sobre aquilo que é a missão dele, e para no ponto em que diz, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele para aí, ele interrompe a leitura de Isaías 61, nesse ponto, anunciar o ano aceitável do Senhor, ponto, parou. Mas o que vinha em seguida? E o dia da vingança do nosso Deus, essa parte ele não disse. Em outras palavras, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer com tudo isso, se você não entender a diferença entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, e a importância que os assuntos escatológicos têm, você vai ter uma mensagem salvadora pela metade. Você vai compreender apenas parcialmente o Evangelho. Como o João Batista naquele momento não entendeu. Porque achava que tudo precisava se cumprir lá no primeiro século. E é evidente que muitas coisas se cumpriram lá no primeiro século, mas outras coisas não. Estudar escatologia é olhar para o passado, para o que já aconteceu, especialmente para o primeiro século, naquele período lá do nascimento de Jesus, até aproximadamente lá o ano 100, que é quando fecha o Novo Testamento, com justamente o último livro sendo escrito, que é o Apocalipse. E também olhar para a história de Deus, a história do povo de Deus, nesses 2000 anos que nós temos, que o cristianismo tem existido. Também é olhar para o futuro e pensar algumas coisas, mas aí com mais cuidado. Sim, aí é um terreno que tem que se andar com muito cuidado, porque nós não temos condições de saber, nos mínimos detalhes, o que vai acontecer. Nós podemos analisar bem o que já foi, mas o que ainda vai acontecer, nós precisamos ter muita humildade e pé no chão. Por isso, aqui vai o primeiro alerta para esse estudo aqui dessa semana, né? Nós precisamos ser muito humildes e não muito dogmáticos, porque todo mundo já tem o seu esquema pronto na cabeça. Vai funcionar assim, primeiro isso, depois aquilo outro. Nós precisamos ser humildes e sempre dizer o seguinte: é possível que seja assim, talvez seja desta maneira, mas nós não somos inspirados por Deus para poder dizer é assim ou será desta maneira. Então, não espere de mim aqui nesses dias posições muito dogmáticas. Eu tenho minhas posições, eu creio em certas coisas, acredito firmemente, mas nós precisamos sempre estar abertos ao diálogo, né? Afinal de contas, a Bíblia é infalível, nós cremos nisso. Mas as nossas interpretações da Bíblia não são. Não são infalíveis. Mas às vezes nós confundimos as nossas interpretações favoritas com a própria Bíblia. São coisas diferentes. Uma coisa é a Bíblia, outra coisa é a minha leitura, a minha interpretação. Mas é um prazer, é uma alegria estar com vocês aqui nesses dias, começando hoje, indo até sexta-feira. O que nós faremos? Nós vamos estudar o livro inteiro. Claro que nós não vamos ler todo o livro, vou precisar da ajuda de vocês. Vocês lerem em casa. Lerem em casa. Todo dia você vai ter que ler alguns capítulos em casa e chegar aqui com a leitura prontinha. Porque senão nós vamos perder muito tempo se nós tivermos que ler tudo. A minha ideia é que a gente possa, até sexta-feira, estudar todo o livro e também, quando o livro faz referências a outros assuntos escatológicos que vão depender de outras análises, de mais passagens bíblicas, nós também o faremos. Mas a nossa concentração principal vai ser no livro do Apocalipse. Então nós vamos ter que ler bastante disso. Todo mundo está aí com a pequena apostila. Esse material
é, na verdade, um pequeno extrato, um pedacinho, digamos assim, da minha tese, que é uma tese de doutorado, que eu escrevi há pouco, estou fazendo a conclusão dela, já está pronta a tese, mas falta fazer algumas coisinhas, um material bem maior, é claro, e aqui eu tentei simplificar o máximo possível, né? Tirei muitas coisas que não seriam muito relevantes para os nossos estudos, mas basicamente é o nosso roteiro, é o que nós vamos estudar aqui, e não vamos ficar lendo, obviamente, vocês vão ter que ler isso também em casa, né? Algumas coisas apenas nós vamos prestar mais atenção em alguns momentos, né? E a premissa básica dos nossos estudos é que o livro do Apocalipse não é um livro para ser lido de maneira linear e cronológica. Eu acho que a maioria já ouviu falar sobre isso, não é nenhuma novidade, mas existem duas maneiras de ler o Apocalipse. Uma delas é ler como se assim, do capítulo 1 até o capítulo 22, fosse uma sequência de eventos cronológicos. Ou seja, sempre o que é escrito no 3 vem depois do 2. E sempre o que é no 4 vem depois do 3. E sempre o que é no 5 vem depois do 4. Uma leitura cronológica, uma leitura linear, digamos assim. É assim que a maioria das pessoas leem o Apocalipse. E eu entendo que essa é a razão pela qual não entendem. Na maior parte das vezes não conseguem entender. Porque o Apocalipse não é um livro linear, cronológico. Ele é um livro cíclico. Como se fosse uma espiral. Está vendo o que está ligando aqui o caderno? Vai fazendo voltinhas. Só que essas voltinhas são isso mesmo. Vai lá na frente, volta lá atrás. Vai lá na frente, volta lá atrás. Vai lá na frente, volta lá atrás. E ele faz esses ciclos ou sessões, que nós dizemos que são sessões paralelas, 7 vezes. O número 7 é um número impressionante na estrutura do Apocalipse. Vários números são importantes, como o 4, o 3, o 6, mas o 7 é o principal dos números aqui. 7 vezes nós entendemos que João, o apóstolo, que estava lá na ilha de Patmos, aproximadamente no ano 96, existe uma teoria que defende que ele escreveu antes, talvez até um pouquinho depois, um pouquinho antes do ano 70, alguns defendem, no período de Nero, mas hoje os estudos são muito mais concordes em dizer que ele escreveu lá pelo ano 96. Por várias razões históricas, citações de alguns homens que foram discípulos de João, pessoas que viveram como um pai da igreja chamado Irineu, que viveu pouco mais de 100 anos depois de João, e ele é uma das pessoas que diz que João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse no reinado de Domiciano. Domiciano, então, era o imperador romano dos dias, ou seja, aproximadamente ano 96. Então, são cerca de 60 anos depois de Jesus Cristo, do ministério de Jesus Cristo. Ele escreve, então, também é dito já por alguns desses pais da igreja, que ele escreveu um livro cíclico. Um livro com muitas repetições, estruturadas por esse número, o número 7. Então dê uma olhadinha aí na página número 4. Na página número 4, nós temos, eu coloco aqui um quadro geral de uma proposição, uma proposta de divisão do livro. Isso é uma proposta minha, minha teoria, minha tese, né? Eu proponho essa divisão aqui. Muitos estudiosos propõem divisões parecidas, semelhantes. Não inventei nada do zero, obviamente, mas os detalhes são meus. A divisão que eu proponho é essa: 4 divisões maiores e 7 divisões menores, que estão nesse quadrado aí na página 4, em que eu digo que é o quadro 12 do entrelaçamento
do macro-enredo e do micro-enredo. Esse macro-enredo, justamente, então, a parte maior, as 4 divisões maiores, que são, primeira divisão, capítulos 1 a 3, segunda divisão, capítulos 4 a 11, terceira, capítulos 12 a 19, e a quarta e última, capítulos 20 e 22. Aqui como divisões maiores. Mas o que realmente interessa, o que realmente é onde a gente percebe vamos dizer assim, a arte de João, quando ele escreveu esse livro, ele utilizou técnicas. São elementos artísticos mesmo. Então ele divide nessas 7 menores aqui, que é a seção 1, tá, do capítulo 1 a 3, intitulada Cristo e os 7 candeeiros. Então, aquele primeiro momento da aparição de Cristo na ilha de Patmos para João, em que então ele manda escrever 7 cartas. Aí já aparece o número 7, né, nessa primeira divisão, então Cristo e os 7 candeeiros. A segunda, dos capítulos 4 a 7, a divisão dos 7 selos, quando Jesus Cristo pega o livro da mão direita de Deus e começa a desatar, a abrir os 7 selos, então formam uma unidade literária, e são aqui alguns capítulos, né, do 4 ao 7, que formam a seção 2, os 7 selos. A seção 3, capítulos 8 a 11, aquilo que acontece depois que abre o 7º selo, que abre nova contagem, 7 trombetas. Essas 7 trombetas, note bem, as 7 trombetas, já tentando entender esse sentido cíclico do livro, as 7 trombetas não são coisas que vêm depois dos 7 selos, mas simultaneamente aos 7 selos, contando a mesma história. Tanto é que, como se assim, ao abrir o 7º selo, começa a tocar as 7 trombetas. Então ele vai contar outra vez a mesma história, porém com novas ênfases, com um novo foco, mas é o mesmo período de tempo. Depois nós temos aqui a segunda divisão, ou a terceira divisão maior, né, que começa a quarta seção dos capítulos 12 a 14, o dragão e as 7 vozes. Aqui é o meu maior, digamos assim, objetivo maior de pesquisa, o que eu mais tenho pesquisado é o capítulo 12 e o 13. Onde eu concentrei a maior parte da minha análise, os capítulos 12 e 13. O 14 entra junto aqui, na quarta sessão, o dragão e as 7 vozes. Os capítulos 15 e 16 é a quinta sessão, as 7 taças. Observe, as 7 taças não vêm depois das 7 trombetas, não vêm depois dos 7 selos. Simultaneamente. É a mesma, está recontando a história. Está recontando a mesma história. Então ele vai contar a mesma história 7 vezes. Por isso que você vai ver ao longo do livro muitas repetições. Chega até a ser engraçado se você quiser ler o negócio assim de forma linear, cronológico, porque quase sempre na quinta ou na sexta parte de cada sessão, morre todo mundo. Quase sempre. Morre todo mundo. Aí ele começa a contar, morre todo mundo de novo. Quantas vezes as pessoas vão morrer? Quantos mundos vão ser destruídos? Foi tudo destruído outra vez. Não tem como ser linear, não tem como ser cronológico. É cíclico. Você vai ver isso com detalhes quando nós lermos essas passagens. Finalmente, as 2 últimas sessões, dos capítulos 17 a 19, as 7 cenas de julgamento e os capítulos 20 a 22, as últimas visões, as 7 visões finais. Então observe que em todas as sessões há uma preponderância do número 7. Esse número mostra, ele dá unidade ao livro e mostra a intenção do autor. Ele não escreveu isso assim por acaso, as coisas não aconteceram, ele planejou isso. Ele foi inspirado por Deus. Os 7 Espíritos de Deus que estão ao redor do trono, ele diz, foi quem o inspirou para que ele pudesse registrar isso. É um livro absolutamente fantástico. Os detalhes da literatura, os detalhes literários desse livro são extraordinários. Quase sempre nós lemos assim meio corridão, né, meio batidão, a gente perde muita coisa, né? Quando a gente consegue olhar com mais detalhes, nós vamos ver coisas extraordinárias. Bom,
para começar, alguma dúvida, alguma pergunta, alguém quer fazer alguma observação? Em seguida nós vamos então entrar no livro. Alguém gostaria de ter alguma dúvida metodológica? Nosso grupo está um pouco grande aqui, eu não sei se eu vou conseguir ouvir as perguntas, mas talvez a gente possa fazer assim. Vou expor até um período e aí depois eu paro e libero para todo mundo perguntar. Talvez seja uma boa maneira. Eu prefiro outra forma, prefiro assim, perguntou na hora, é o jeito que eu mais gosto, sabe? Tipo, conversa mesmo, mas não sei se vai ser possível fazer isso aqui com um número grande de pessoas. Mas se você tiver uma daquelas perguntas assim, que você não pode deixar para depois, você pode levantar a mão. E se não der, eu faço de conta que não vi. Você pode levantar a mão, que aí a gente dá a oportunidade. Mas no finalzinho da primeira metade, no finalzinho da segunda metade, eu libero um tempo aí para vocês fazerem as perguntas, se tiverem, evidentemente. Vamos lá então, meus irmãos, abrir a Bíblia no livro do Apocalipse. Capítulo 1. Muito bem, o livro começa com essa palavra, revelação. Na língua grega, aqui está a palavra Apocalipse, certo? Então, por isso que ficou esse nome. Quando João escreveu, eu vou escrever o Apocalipse, ele não deu esse título para o livro. Ele não deu título ao livro, ele escreveu revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar. Então, como a primeira palavra grega aqui é Apocalipse, esse ficou o nome, ficou o título. Note que a palavra Apocalipse significa revelação. Tirar o véu. Aliás, a palavra revelar tem esse sentido também em português. Tirar o véu. Então, ao contrário do que se supõe, porque a concepção popular da palavra Apocalipse é o quê? Mistério. Mistério, enigma, cataclismos, coisas extraordinárias. Não é isso. O sentido da palavra é revelação. Revelar. Deus está trazendo a verdade à luz, tirando a capa sobre a verdade. Esse é o sentido da palavra Apocalipse. Ok? Revelação de Jesus Cristo. Então, Ele é o revelador. Ele é o que está trazendo essa mensagem para os homens. Mas quem deu isso para Jesus Cristo foi o próprio Deus. Fala que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O livro não foi encomendado ou encaminhado para o mundo, mas para os seus servos. Quem pode entender o Apocalipse? Quem é discípulo de Jesus, quem conhece a palavra de Deus. Quem não tiver muita comunhão com Jesus Cristo não vai entender nada. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, ele não estava falando de coisas assim tão futuras, não. Já pensava em coisas para os dias dele, inclusive. E muitas coisas se cumprem nos dias de João. Veremos isso. E que ele, Jesus Cristo, enviando por intermédio do seu anjo. Então, há aqui um instrumento, que é um anjo. Esse anjo que vai acompanhar João em boa parte da história. O anjo vai levar ele para lá, para cá, para lá, e mostrar algumas coisas. Até no final o João vai ficar meio desnorteado e vai querer se prostrar diante desse anjo. O anjo fala, peraí, aí já é demais, eu sou só um servo seu, adora a Deus. Esse anjo aí foi o instrumento de Jesus Cristo para trazer a revelação. Então, esse anjo notificou o seu servo João. Aqui está o homem que recebeu a revelação, o apóstolo João. Ele não dá título, não diz apóstolo, não dá sobrenome, só João só pode ser um, que não há outro João tão famoso assim na antiguidade que pudesse se identificar só com esse nome, João, a não ser o discípulo amado, aquele que escreveu não só o Apocalipse, mas também o Evangelho, o quarto Evangelho e as 3 epístolas
que levam o nome dele, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então João dizia: eu atesto, que eu vi, testemunha, que eu vou falar para vocês, o que eu vou relatar para vocês, são coisas que eu vi. E aí vem aqui a primeira bem-aventurança do livro. Serão 7. Olha que novidade, né? 7 bem-aventuranças. E 7 vezes ele vai dizer: bem-aventurados alguém, ou alguma coisa, ou de alguma maneira. E a primeira está dita aqui para... Veja que o texto fala assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Só um detalhezinho aqui que às vezes passa despercebido. Na verdade, João, na língua grega, ele não fala bem-aventurados os que leem, aqueles que leem, mas ele usa o singular, diz bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Por quê? Porque ele mandou escrever o livro e enviar para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo. O que era para fazer? A igreja recebia o livro, certo? E fazia xerox para todo mundo, né? Não tinha máquina copiadora naquele, não dava para fazer cópia para todo mundo. Então projetava um data show e todo mundo lia. Não, também não dava, porque não tinha essas coisas naquela época, não tinha imprensa, nada. Era o seguinte: o rolo era para uma pessoa, ia na frente da igreja e lia. E todo mundo ficava aí sentadinho assim, ó, ouvindo, prestando atenção em tudo. Era um silêncio para poder pegar todas as palavras, porque eles não tinham outra maneira. Não dá para depois no final dizer: ô presbítero, ô apóstolo, por favor, me presta esse livrinho para eu levar para casa dar uma lida. Não dava, porque depois de Éfeso tinha que ir para Laodiceia, Esmirna, para outra igreja. Então a oportunidade que eles tinham de ouvir o Apocalipse era aquela, ouvindo ali naquele momento. Por isso ele diz: bem-aventurados, primeiro das 7 bem-aventuranças do livro inteiro, ele diz: bem-aventurados aquele que lê, o leitor, o homem que é lá na frente da igreja. Claro que não era uma igreja assim, como a nossa hoje e tal, confortável, bancos. Eles estavam num lugar um pouco menos confortável naqueles dias, né? Mas estavam lá, ouvindo. Bem-aventurados aquele que lê e aqueles que ouvem. Então note uma coisa importante aqui: esse livro funciona melhor quando é ouvido. Ele foi feito, ele foi escrito para ser lido, para alguém ler e para outros ouvirem. Ele vai criando quadros mentais a partir da audição. É um dos recursos literários utilizados no livro, porque era essa maneira que as pessoas iam tomar conhecimento, através da audição. E é por isso também que ele utiliza esse sistema exaustivo de repetição. É claro, porque se você está falando, se uma coisa é puramente oral, quanto mais você repetir, mais as pessoas fixam. Agora, se você pode levar para casa, não, aí você vai ler, reler e estudar. Mas quando você só tem essa oportunidade de ouvir, então quanto mais repetir, mais facilita o aprendizado. Portanto, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve. Então é o seguinte: pode ser que na sexta-feira você saia daqui dizendo assim: entender, não entendi foi nada, mas já fui abençoado porque li, e porque ouvi. Então já estou satisfeito se você lá na sexta-feira se sentir abençoado por ter lido e ouvido o livro todo do Apocalipse, que é o que nós faremos aqui. Muito bem, verso 4 diz assim: João, então ele é o destinatário, há 7 igrejas, que são as receptoras, que se encontram na Ásia. A Ásia, aquela região, onde hoje é a Turquia, que é a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então aqui uma tríplice repetição divina, se apresentando como aquele que é, que era e que há de vir.
Então, há 3 expressões aqui, usando já o número 3 para a Trindade. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, pulamos aí da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, usando o número 7 para o Espírito Santo. Não é que existem 7 Espíritos Santos. O Espírito Santo é um só. Mas João o vê de forma sétupla, porque o número 7 é importante para ele. E porque ele já está querendo fixar a importância, a necessidade de prestar atenção a esse número, no significado que ele atribui a esse número em todo o seu livro. E a terceira pessoa, aqui no caso, que é a segunda, né? Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aí vem a primeira doxologia, que ele está começando, mas está louvando a Deus já, né? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O verso 7 tem a primeira dos 7 anúncios de que Jesus está voltando rápido. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui uma saudação extremamente trinitária. Observe, nós estamos lá por volta do ano 96. Já se passaram 60 anos desde o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a sua ascensão aos céus. Não é verdade que a doutrina da Trindade só foi formulada lá no século IV. Não é verdade. Estamos aqui no primeiro século e isto aqui é extremamente trinitário. Ele está sempre falando da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, sempre os colocando em pé de igualdade e atribuindo a essas 3 pessoas o louvor, a glória, o poder, a eternidade. Então, embora a palavra Trindade não esteja aqui, não está mesmo, essa palavra só foi cunhada mais tarde, foi formulada mais tarde, mas o conceito está claro aqui no finalzinho do primeiro século. Isso já é, e o Apocalipse inteiro faz menção à Trindade, sempre mostrando então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem, aí a partir do versículo 9 nós temos o começo propriamente dito da visão, né? Ele diz aí: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino da perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, estava preso, como diz a tradição, numa prisão, uma ilha rochosa, um local bastante ermo, bastante vazio, extremamente difícil de se viver. Imagine, ele está com quase 100 anos de idade, muito velhinho. Aliás, ele é o único apóstolo que ainda está vivo nesse período. Todos os demais já foram mortos. Ele é o único que não foi morto e não foi executado. Foi o único que morreu, digamos assim, de velhice, porque o próprio Cristo havia dito isso para ele, para Pedro, lá naquela despedida no finzinho na praia lá no Mar da Galileia, quando ele disse para Pedro: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa isso? Então ele já deixou claro para o Pedro que João viveria muito tempo, mas não é que viveria para sempre. O próprio João explica lá, mas ele não quis dizer com isso que eu não ia morrer. Ele só quis dizer com isso que ele podia fazer eu ficar até quando ele quisesse. Então João é também um mártir, mas não um que foi morto. A sua vida foi um martírio por Cristo. Veja que ele diz que se achou na ilha de Pátimos. Por que razão? Ele fala: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por essas duas coisas, as razões da prisão dele na ilha de Pátimos. Aí vem a explicação de como que ele recebeu a visão. Ele diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Então,
como e quando, o estado e o dia que ele recebeu a mensagem, o domingo, o dia do Senhor. Já tem no final do primeiro século essa palavra, veja que domingo significa exatamente isso, o dia do Senhor. Então o primeiro dia da semana, no final do primeiro século, já é o dia do cristão. Já não há mais qualquer referência a sábado. Sábado passou e o dia do Senhor é o dia do domingo. Nesse dia ele diz: achei-me em espírito. Então o que ele recebeu foi isso, uma visão espiritual. Ele foi chamado para fazer uma viagem, vamos dizer assim, uma viagem cósmica. Ele foi até o céu, ele foi até os confins da terra, mas ele não foi fisicamente a esses lugares, porque nada dessa visão que ele recebeu é física ou é literal, mas é algo em espírito. Podemos dizer, portanto, que ele não saiu lá da sua, sei lá, sua prisão, sua cela, lá na ilha de Patmos. Fisicamente ele não saiu de lá, mas espiritualmente ele recebeu a revelação de Jesus Cristo e foi levado a ver coisas em outros lugares. Coisas que não são físicas, são coisas espirituais, visões não literais, visões simbólicas de realidades, de verdades literais. Mais para frente nós vamos tentar deixar isso mais claro. Muito bem, ele se achou um espírito, ele diz no dia do Senhor, e aí começa para valer. Ouvi por detrás de mim, então atrás dele, grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui as 7 igrejas literais. Essas igrejas existiam lá na Ásia Menor. Éfeso, inclusive, é muito famosa, porque Paulo passou por lá, o próprio Pedro, João, Timóteo, Apolo, Priscila, Áquila. Teve um rol de pastores importantes que passaram por Éfeso. E as demais igrejas também eram conhecidas, são igrejas que existiram. Nenhuma delas existe mais, mas existiram. Existem algumas ruínas que se acha que sejam de alguma dessas igrejas. Certeza, prova ninguém tem. Talvez sim, talvez não. Mas o importante é entender que em cada uma dessas igrejas existia lá um grupo de crentes, um grupo de cristãos que se reuniam, adoravam, estudavam a palavra de Deus, adoravam o Senhor, estudavam a palavra de Deus, faziam isso. Isso é a igreja. Não eram as paredes, não era o templo. Eles não tinham muito acesso a isso naqueles dias, mas era o grupo, as pessoas. A igreja é o povo. Então havia um grupo de crentes em cada uma dessas cidades, e ele manda escrever para cada um desses grupos o livro inteiro e uma mensagem para cada uma. Uma mensagem como se fosse assim, um cabeçalho para cada uma dessas igrejas, o livro inteiro e uma mensagem individual para cada uma dessas igrejas. Muito bem, ele diz que então quando ele ouviu essa voz atrás dele, ele diz verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, primeiro de tudo que ele enxerga são 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiro, ouro. Tudo aqui é importante, né? 7 são as 7 igrejas, evidentemente. E depois ele inclusive vai dizer que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas da Ásia. Candeeiro, um candelabro. Qual a função do candeeiro? Iluminar, espargir luz. Essa é a sua função. Do que é feito esse candeeiro? De ouro. Então isso é a sua dignidade, valor. Veja a descrição inicial da igreja. O que é a igreja? A igreja é um candeeiro de ouro. É algo precioso além de toda a imaginação. Extremamente precioso para Deus. É o seu instrumento para iluminar ao mundo, e é um instrumento de ouro. Ele olha e enxerga então esses 7 candeeiros de ouro que simbolizam as 7 igrejas.
Mas, olha o que chama a atenção no versículo 13, ele diz, e no meio dos candeeiros. Então, se você está ouvindo, você está imaginando exatamente assim, que ele se virou e ele enxergou lá atrás os 7 candeeiros, os 7 candelabros de ouro. E aí no meio desses candeeiros, andando por entre eles, ele viu este ser aqui, ele diz, semelhante a filho de homem. Uma descrição, né, de um ser celeste. Alguém semelhante a filho de homem, com vestes talares, vestes sacerdotais, né, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E aí começa a descrever. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Não é à toa que a reação dele, quando ele vê esse ser, né, diz o verso 17, quando o vi, caí a seus pés como morto. Até eu, acho que eu saía correndo. Se eu estivesse lá, né, e virasse e enxergasse esse ser descrito com esses detalhes. Observe, cabelos brancos como alva lã, olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, a voz dele é como a voz de muitas águas, como as ondas batendo nas rochas de Pátmos. Tinha na mão direita a estrela, da boca assim, uma espada de 2 gumes. Já pensou? Você se encontrar com Cristo dessa maneira, você está esperando enxergar aquele homem, né, bondoso, né, pacato, tal, cabelos castanhos, barba, não é assim que nós imaginamos, não é assim que as ilustrações o descrevem, e você imaginando e se vira, não é nada daquilo, né? O que você enxerga é um ser aterrorizante, ao ponto que João vê aquilo e pum, desmaia, cai aos seus pés como morto. Há algumas observações importantes aqui sobre essa primeira imagem, essa primeira descrição. Queridos, Jesus Cristo é assim mesmo? Ele é dessa maneira mesmo? Isso aqui é uma descrição literal de Jesus Cristo? Uma descrição física e literal de Jesus Cristo? Não, meus irmãos. É uma descrição simbólica. Os símbolos são importantes. Claro, João viu isso, mas ele está vendo em espírito. Ele está vendo símbolos, coisas que Deus quer mostrar para ele, porque ele quer trazer um sentido para essas coisas. Eu não preciso imaginar que Jesus tenha cabelos brancos como a alva lã, que ele tenha isso mesmo literalmente. Mas eu sei o que significa dizer que ele tem cabelos brancos como a alva lã. Significa o quê? Sua eternidade. Ele é um ser sem idade, ele é um ser eterno. É uma das figuras da Bíblia descrever esse ancião com cabelos brancos longos como um ser atemporal, como um ser eterno. Veja, o texto diz que ele tem olhos como chama de fogo. Então, na verdade, ele não tem olhos, ele tem 2 bolas de fogo. Já pensou você encontrar isso de noite, né? Você sai correndo. Mas eu não preciso imaginar que Jesus tenha mesmo 2 olhos que são 2 bolas de fogo. Mas eu posso entender o que significa dizer que ele tem 2 olhos como chama de fogo, porque os olhos servem para quê? Servem para ver, para perscrutar, para enxergar. Mas ele tem uma capacidade extraordinária de fazer isso. Então ele enxerga tudo, ele vê todas as coisas. Estamos, portanto, falando de sua onisciência. Se podemos descrevê-lo na sua eternidade, também podemos saber que ele é onisciente. Veja que ele continua dizendo que ele tem os pés
semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então João pôde ver os pés de Jesus também, eles eram bronze polido, bronze brilhante, aquele bronze bem vivo. O bronze é um símbolo de juízo na palavra de Deus, né? O Senhor Jesus é aquele que esmaga seus adversários. Ele tem o poder de julgar e de esmagar os seus inimigos. Ele está pintando um quadro do poder, da grandeza de Jesus Cristo. Interpretar isso literalmente é perder o verdadeiro significado e é imaginar um bicho de 7 cabeças. Você percebe que o Apocalipse não é um livro escrito para ser interpretado literalmente, mas para se entender o sentido de cada expressão, o que cada frase, o que cada palavra transmite para os ouvintes ou para os leitores. A voz, diz, como de muitas águas. Então, João está ouvindo o tempo todo aquelas ondas batendo nas rochas, aquele barulho enorme. Essa é a voz, ou seja, poder, autoridade. Tinha na mão direita 7 estrelas, e depois ele vai dizer que esses são os 7 anjos das 7 igrejas. Se for uma referência aos líderes das igrejas, então mostra que na verdade o líder da igreja não são os líderes, mas é Jesus Cristo que tem na mão os líderes. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso quando chegar a hora. Essa próxima aqui é assustadora. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Então olha, ele não tem língua, ele tem uma espada saindo da boca, com 2 gumes, corta para os 2 lados. Já pensou, né, encontrar alguém assim? Assustador. Mas eu não preciso pensar que Jesus Cristo seja desta maneira literalmente. Agora, eu sei o que significa dizer que ele tem uma espada de 2 gumes que sai da sua boca. Porque o que significa a espada de 2 gumes? É a própria palavra de Deus. Ou seja, o que ele fala acontece. O que ele diz se torna realidade. É invencível. Aliás, o autor dos Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, apta para entrar, dividir, separar, fazer a obra do Senhor no ser humano. Então, é o poder da sua palavra. E finalmente ele diz aí, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, lógico, a glória, o esplendor, a majestade celeste de Jesus Cristo. Ele não é apenas um carpinteiro lá de Nazaré. Ele é o Todo-Poderoso. Ele descreveu aqui sua eternidade, sua onisciência, sua onipotência, ele como juiz, ele como rei, ele como aquele que fala e acontece. Brevemente deu aqui diversos dos seus atributos. Mas observe, João viu isso mesmo, ele viu esse ser extraordinário, porque ele está tendo uma visão em espírito. E o texto diz, quando o vi, pimba, né, caía aos seus pés como morto. Geralmente, quem teve na Bíblia um encontro com Deus na sua glória, no seu esplendor, não aguentou ficar em pé. Normalmente há essa sensação de desespero íntimo, muito parecido com Daniel, também teve algo parecido quando viu o Filho do Homem lá, com Isaías no capítulo 6, quando diz assim, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele descreve os serafins voando ao redor do trono, com 2 asas cobrindo os pés, com 2 asas cobrindo os olhos, com 2 voando, e aí ele diz assim, ai de mim, eu, um pecador, um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele diz, os serafins não olham para ele, eu olhei. Eles que são anjos de fogo, eles que são anjos santíssimos, não olham para ele, eu olhei. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai de mim. Essa expressão, ai de mim, é um hebraísmo, quer dizer, já era, morri, acabou. Eu vou
bater a caçuleta, eu vou cair aqui mesmo, vou morrer agora, já. E é essa sensação de João também, quando o vi cair aos seus pés como morto. Sabe, a diferença, a distância que há da grandeza desse Deus todo-poderoso, todo santo, todo perfeito, todo justo, para esse homem todo pecador, todo limitado, todo falho, é tão grande, que nessa hora não rola, sabe, Jesusinho amado, não quer por favor sentar aqui do meu lado, bater um papinho comigo? Não é essa maneira, entende, que as pessoas se aproximam desse Deus na palavra de Deus. Não é, pô, aí camarada, vamos bater um lero. Não é essa maneira que os homens se encontram com Deus na palavra de Deus. Não é com essas formas. Geralmente é sentindo mesmo o peso dos seus pecados, né? Então a justiça, a santidade de Deus me leva a perceber que eu vou morrer. Mas aí, e só então, e só depois vem a graça, a misericórdia daquele que voa e diz pro serafim, pega uma brasa do altar, vai lá e toca nos lábios dele e purifica do seu pecado. E também ele diz aqui, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, primeiro cai, depois eu te levanto. Primeiro se desespere. Primeiro entenda quanto você é pecador. Primeiro entenda quanto você é indigno. Então você vai entender o que é minha justiça, o que é minha graça, o que é minha misericórdia, e o que significa eu colocar a mão no seu ombro e dizer, agora não precisa mais temer. Antes tinha que temer, mas agora não precisa mais. Eu resolvi seu problema. Eu resolvi a sua situação. O Deus da Bíblia se revela sempre desta maneira. Ninguém chega até Ele. Ele vai até a pessoa. Quebranta essa pessoa. Mostra a sua fraqueza, mostra a sua insignificância, mostra o quanto é nada. Então esse Deus o levanta e diz, não temas. Eu sou o primeiro e o último. E posso fazer coisas que você nem imagina na sua vida. E esse João, então, recebeu a incumbência de escrever, diz o versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E a primeira interpretação vem no versículo 20, quando ele diz, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Observe que o próprio Cristo já explica, dizendo, não é literal. Pensa no significado disso. Pensa no que isso significa, no que isso representa. Não entre pelo caminho da literalidade, senão você vai entender nada. Ele diz, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pronto, está aí o significado. As imagens não são literais. Há um significado por trás delas. Aqui um pequeno problema de interpretação é justamente essa questão dos 7 anjos, né? Nós temos a tendência de pensar que eram os 7 pastores, ou presbíteros, né? O termo usado no primeiro século era presbítero, como até hoje nós usamos nas igrejas presbiterianas e outras denominações também utilizam. Que fosse então aquele presbítero responsável, aquele presbítero principal lá daquela igreja local. É possível que seja, mas nós nunca vamos saber. Tem como saber com certeza, porque em nenhum outro lugar na Bíblia chama esse homem de anjo. Em nenhum outro lugar chama esse líder de anjo, né? Então, embora, veja como a gente entra aqui num assunto delicado, difícil. Eu acredito que possam ser mesmo os líderes homens daquelas igrejas, provavelmente, mas não é impossível que fossem também algum tipo de anjo
que Deus designa para ajudar uma igreja local. Não é impossível que fosse isso. Um anjo designado por Deus para acompanhar cada uma daquelas igrejas. Isso você precisa lembrar que o livro do Apocalipse é muito baseado em 2 livros do Antigo Testamento: Gênesis, não é o caso aqui, nesse momento, e Daniel. E a visão é muito parecida com a de Daniel nesse ponto, que também Daniel teve uma mesma visão parecida. E em Daniel existem anjos que são responsáveis por ajudar esse ou aquele povo, ou atrapalhar. Então, em certos momentos, Daniel se refere a duas entidades espirituais chamadas Príncipe da Pérsia e Príncipe da Grécia, que eram as 2 nações inimigas de Israel naqueles dias, as principais inimigas. Mas fala do Miguel, do anjo Miguel, que no Novo Testamento é chamado de arcanjo, e que esse Miguel era o defensor do povo de Israel, e que saiu em socorro, inclusive, do Gabriel, o outro anjo. Só esses 2 têm nome na Bíblia, né? Gabriel e Miguel. E o Gabriel veio trazer uma mensagem para o profeta, mas foi barrado por esses 2 principados, digamos assim, esses 2 seres, príncipe da Pérsia e príncipe da Grécia. Então veio Miguel em socorro. Então não é estranha a ideia de que um anjo seja designado por Deus para ajudar uma igreja local, uma comunidade local, para defendê-la, para fazer alguma coisa. Não é impossível, mas também não é provável. Não dá para provar isso com esse texto. Então, apenas dei aqui as 2 interpretações para que a gente saiba que existem 2 possibilidades. A mais provável que seja realmente uma referência ao líder homem lá daquela igreja. A dificuldade é que eu não tenho outra passagem bíblica comprovando isso para mim, né? Então, permanece aí essa pequena dúvida inicial e que eu, sinceramente, não sei resolver, né? Com muitas coisas no livro do Apocalipse, eu preciso sempre dizer, pode ser assim ou pode ser assado, né? Nós não temos certeza absoluta do que seja. Muito bem. São 8h15, nós temos mais 15 minutos antes do nosso coffee break, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Continuemos então. Queridos, eu não vou ler as cartas às 7 igrejas, porque isso daí vocês já estão, né, carecas de tanto ler essas cartas. Eu não vou estudar isso daqui, eu vou passar por cima, porque vocês já ouviram 452 sermões, né, sobre cada uma dessas 7 igrejas. Tem coisas interessantíssimas aqui. A maioria dos estudos são feitos só nelas mesmo, né? Então, eu não vou estudar sobre isso aqui porque não dá tempo. Senão a gente não vai terminar até sexta-feira de ver tudo o que precisa. O que é importante destacar aqui? Que são 7. Ah, legal. Claro, porque divide aqui a primeira sessão, né? Os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas. Lá no meu texto, você vê aí um quadrado novamente. Deixa eu ver onde é que está aqui. Na página 8, se não me engano. Isso. Veja aí, na página 8. Tem um quadro comparativo dessas 7 igrejas. É porque é o seguinte, é muito bonito de ver que Jesus Cristo, nessas pequenas cartinhas que ele mandou que João escrevesse para todas as igrejas, ele segue um padrãozinho bem parecido para todas elas. Então ele fala ou de um elogio, ou de uma crítica, uma recomendação, uma ameaça de castigo, uma promessa de recompensa. Algumas recebem as 7 coisas, outras falta uma aqui, falta uma lá. Por exemplo, para Éfeso ele faz um elogio, uma crítica, uma recomendação, uma advertência e uma promessa de recompensa. É uma das mais completas. Para outras, como no caso de Esmirna, ele faz um elogio, não tem crítica. Faz uma recomendação, não tem ameaça de castigo, porque não tem crítica. E anuncia aí uma recompensa para eles. Pérgamo recebe aí as 5 palavras, né? Tiatira também.
Veja que as piores, né, as mais complicadas, são Sardes e Laodiceia. No caso de Laodiceia, que é a última, ela não tem nenhum elogio, muita crítica, uma recomendação forte de arrependimento, uma ameaça severa de disciplina, né, e uma recompensa se houver mudança. E Filadélfia só tem elogios. Filadélfia não tem nenhuma crítica, tem muitos elogios. Então, só para você poder entender aqui a estrutura das 7 cartas. É tudo de caso pensado, ele não escreveu isso aqui aleatoriamente. Ele já está utilizando a sua arte literária em cada ponto. Uma outra maneira, ainda na página 9, é observar que ele divide aí em 7 partes a estrutura das cartas. Primeiro, então, uma destinação. Em segundo lugar, ele dá descreve algum aspecto da aparência de Jesus para João em Patmos. Em terceiro, uma avaliação da saúde espiritual de cada igreja. Em quarto, palavras de elogio ou reprovação. Em quinto, palavras de exortação diante das situações. Em sexto, ordem para que ouçam o que o Espírito diz. E em sétimo, promessas aos vencedores nas dificuldades. Muitos temas, frases temáticas que ele utiliza nessas cartas, ele vai desenvolver em todas as outras 6 sessões. Por isso a gente chama essa primeira, 1 a 3, capítulos 1 a 3, de introdução. Uma sessão introdutória. Porque aqui ele não conta muito a história de uma forma que fica mais claro para frente. Ele pincela coisas. O 7 está ali, bem marcante. 7 igrejas, né? Está bem marcante. Porém, a história está bastante misturada. Não dá ainda para ter uma noção do que ele pretende narrar. Mas ele já coloca muitos dos temas que ele vai retomar depois, à frente, né? E que ele vai fechar até chegar ao 22, o capítulo 22. Ele vai retomar todos os temas que ele utiliza nessas primeiras 7 cartas. Por isso que elas são uma introdução do livro inteiro. Tudo bem? Depois vocês podem dar uma lida aí nessa parte, para pegar alguma coisa a respeito das cartas às 7 igrejas. Eu realmente não vou me deter mais aqui nos capítulos 2 e 3. Quero ir para o capítulo 4, onde a visão propriamente dita acontece. Os capítulos 4 em diante, ele diz aí: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, visualizem na sua mente, né, a cena. Depois, então, de ele receber as pequenas palavras destinadas para cada uma das 7 igrejas, note uma coisa importante, né? Cada igreja ia ler não só a sua recomendação, mas das outras também. Então, era uma informação para que todas pudessem aprender umas com os erros das outras. Não para ficar se criticando, se acusando, mas para poder aprender com os erros e acertos umas das outras. Depois, então, dele receber essa palavra e encaminhar para as 7 igrejas, ele diz que, então, ele viu no céu, ele está em Patmos, na ilha de Patmos, ele vê no céu uma porta aberta. Então, você tem que imaginar, de alguma maneira, uma porta apareceu lá em cima, lá no céu. E aí, aquela primeira voz que falou atrás dele no início, falou de novo, dizendo: olha, sobe para cá, venha para cá, suba, e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois destas coisas. E aí o verso 2 diz: imediatamente, quer dizer, teletransporte, imediatamente eu me achei em espírito, esse é o modo, eu me achei em espírito,
E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então observe, né? Primeira visão, ele sobe lá para esse lugar chamado céu. E o primeiro objeto, a primeira coisa que aparece para ele é um trono. Parece Isaías 6, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A visão desse trono é muito simbólica, muito especial, porque você tem que imaginar o contexto de João. Ele está preso em Patmos por ordem de um trono, certo? Um trono, uma autoridade imperial o aprisionou na ilha de Patmos. Quem era esse trono? Quem era que estava assentado nesse trono, né? O imperador romano, César. Nesse período, Domiciano era o César, assentado no trono que dominava o mundo e que oprimia a igreja e que fazia a igreja se sentir insignificante, e que diante desse poder avassalador de Roma, a igreja parecia prestes a ser esmagada, a sucumbir. Qual é o sentido de enxergar outro trono? É de fazer o de César encolher, de fazer o trono do imperador romano ficar opaco, ficar pálido, porque ele vê um trono muito maior, muito mais esplendoroso. E a ideia é justamente transmitir essa mensagem. Não é esse trono que governa, mas é aquele. Não é o trono aqui de baixo que está matando cristãos, está correndo sangue nas arenas. Quer dizer, esse trono aqui embaixo tem autoridade, tem poder, mas não é ele que governa. Existe um trono acima, e esse é o grande trono. Ele diz: vi um trono e alguém sentado nesse trono. Ele não descreve aquele que está sentado no trono porque é indescritível, e porque ele está utilizando símbolos para transmitir uma realidade, uma verdade. Mas ele diz: esse que estava no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. O mais provável aqui é que seja aquela pedra muito semelhante ao diamante, uma pedra branca, praticamente transparente. É isso que ele enxerga. Quer dizer, veja, Deus não é uma pedra de diamante em cima de um trono. Nós não devemos pensar em Deus dessa maneira. Por que é que ele vê Deus como jaspe, Deus como uma pedra transparente, como um diamante? Que é novamente uma descrição simbólica da sua pureza, da sua santidade. E ele acrescenta mais uma cor. Veja, as cores são importantes. Ele diz, semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Sardônio, que cor que tem o sardônio? Fácil, né? Vermelho. Vermelho é a cor do sardônio, que também é a cor do sangue. Sangue. Quer dizer, será que já há um simbolismo aqui? Primeiro, o primeiro círculo, digamos assim, porque a visão do trono são também círculos. Do centro para as laterais, círculos de objetos e de criaturas vão se sobrepondo. E são 7, para variar, os círculos que se sobrepõem ao redor do trono. Então você tem o jaspe, depois você tem o sardônio, e finalmente você tem o quê? O arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Um arco-íris brilhante como esmeralda, né? O arco-íris nos lembra do quê? De onde vem a simbologia bíblica do arco-íris? Bíblica, não dos dias atuais, que senão vai complicar. Quando foi que o arco-íris apareceu assim, foi muito importante no Antigo Testamento?
depois do dilúvio com Noé. E simbolizava o quê? A promessa de Deus de que não mais destruiria a terra com dilúvio. Era a marca da aliança noaica, a marca da aliança em Noé. Ele diz: o meu arco nas nuvens é a garantia de que eu não vou mais destruir o mundo com o dilúvio. Então você vê o branco do jaspe, o vermelho do sardônio e o arco-íris na sequência. Quer dizer, se você só pensar na simbologia dessas coisas, você já tem uma noção de que a santidade de Deus precisa do sangue do Cordeiro para que haja paz, para que haja aliança. Sem isso não funciona, não tem como se relacionar com esse Deus. Ele se revela dessa maneira. Para chegar até ele tem que passar por essas etapas. Aí depois o próximo círculo diz: ao redor do trono, quer dizer, depois do círculo de esmeralda, há 24 tronos. E assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 24. Como é que a gente chega a esse número? À luz da numerologia bíblica, né? 24 tronos nos falam do quê? Quantos patriarcas nós temos no Antigo Testamento? E quantos apóstolos nós temos no Novo Testamento? E você percebe que não é literal novamente, porque nós não temos 12 apóstolos, nós temos uns 14 pelo menos, né? Sai Judas, entra Matias, entra Paulo, Barnabé provavelmente também é incluído nesse colégio apostólico. As 12 tribos também eram, né? Não tinha meia tribo de Manassés, a outra também. Não é literal. O que importa é a simbologia. 12 com 12 dá 24. Ou seja, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, a plenitude da igreja nos dois tempos de Deus, nas duas grandes épocas de Deus, estão representadas ao redor do trono após o círculo do arco-íris que separa o vermelho do branco. Ali estão os 24 tronos. Ali está a igreja representada nos céus. É uma outra maneira de João descrever aquilo que Paulo disse em Efésios 2, quando ele disse assim, que juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar lá em cima, à direita de Deus, acima de todo principado, potestade. A igreja está ascendida aos céus. A igreja triunfante lá nos céus. Aqui na terra é luta, é sangue, é sacrifício, é a visão do lado de cá. Mas essa não é a única visão. É isso que João quer dizer. É isso que Deus quer dizer através de João. Essa não é a única realidade. A única realidade da igreja não é crentes morrendo nos anfiteatros romanos. A única realidade da igreja não é pessoas perdendo seus bens e sendo vendidas como escravas. Isso é uma realidade permitida, autorizada por Deus por propósitos dele. Mas você tem que olhar o outro lado, você tem que ver a outra parte. Existe um glorioso trono de um Deus que se revela em justiça, em santidade, mas também através da sua aliança, também através do sacrifício do Cordeiro. E lá a igreja se assenta em 24 tronos. Ele continua dizendo: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Novamente uma descrição sétupla do Espírito Santo, mostrando a onipresença do Espírito Santo em toda a terra. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Então esse mar aqui, no tabernáculo havia essa grande bacia que os sacerdotes usavam para até fazer purificação após os sacrifícios. É uma simbologia de purificação.
E lá nesse trono celeste está lá essa imagem. Lembra que quando Moisés recebeu de Deus a orientação para construir o tabernáculo, ele disse, a planta é do céu, você vai fazer algo parecido com o que tem lá em cima, né? Então, talvez uma reminiscência aqui dessa ideia, né? Mesmo mar de cristal, mar de vidro. E no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então aqui uma descrição, provavelmente sejam seres angélicos, criaturas celestes, mas que representam a natureza, a criação. Pelo número 4, são 4 seres viventes, e 4 é o número da criação, da natureza. Se 7 é o número de Deus, o número da perfeição, 4 é o número da natureza. Sempre vai aparecer assim, tribos, raças, línguas e nações, sempre 4. Para descrever os 4 ventos da terra, os 4 cantos da terra, os 4 anjos que estão amarrados nos 4 cantos da terra. Descrições da natureza. E esses 4 seres celestes representam também a criação redimida, a criação aperfeiçoada na presença de Deus. Porque a criação é importante para Deus também, não é descartável, não é desprezível, é importante estar representada lá nesses 4 seres celestes que também estão dando honra, glória e louvor ao Senhor. E após o intervalo a gente continua a descrição dessas partes aqui, até o final do capítulo 5, que mostra então essa grande festa no céu pela entronização do Cordeiro. Toda essa cena está preparando o momento em que Jesus Cristo vai entrar nesse grande salão celeste e vai pegar o livro da mão direita de Deus. É aí que a coisa vai, assim, explodir em adoração nos céus. Toda essa cena está sendo preparada para descrever esse momento que nós veremos após o intervalo. Para aqueles que chegaram depois, que nós avisamos, nós vamos ter um pequeno intervalo, vai ser servido um pequeno lanche.